Curta o vídeo e se inscreva no canal Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta Bastiat vs Proudhon. 10ª carta, por Frederic Bastiat. Senhor, você diz que eu o enganei. Não, eu fui enganado. Admitido sob o seu teto, ao seu lado, aqui para discutir, cercado por seus próprios amigos, uma questão importante, eu ao menos tinha o direito de acreditar que, se meus argumentos cedessem diante de sua crítica, minha pessoa seria tratada com respeito. Você negligencia meus argumentos e caracteriza minha pessoa. Eu fui enganado. Escrevendo em seu jornal, dirigindo-me a seus leitores, era meu dever confinar-me estritamente ao assunto em discussão. Eu pensei que, apreciando a restrição da minha posição, você se sentiria obrigado a impor a si mesmo, sob o seu próprio teto, a mesma restrição. Eu fui enganado. Eu disse a mim mesmo: o Sr. Proudhon tem uma mente independente. Nada no mundo faria falhar nos deveres de hospitalidade. Mas, o Sr. Louis Blanc tendo envergonhado você por sua educação para com um economista, você realmente está envergonhado. Eu fui enganado. Novamente, eu disse a mim mesmo: a discussão será justa. O capital, assim como o trabalho em si, tem um direito inerente à remuneração. Essa era a questão que tínhamos que resolver para concluir a favor ou contra a gratuidade do crédito. Sem esperar concordar com você em relação à resposta, eu pensei que pelo menos deveríamos concordar quanto à questão. Mas, de forma estranha, você continuamente me repreende, com amargura e quase com raiva, por me limitar a uma análise dela. Nossa primeira tarefa era a verificação de um princípio em que, por sua própria admissão, depende o valor do socialismo, e você teme a luz que tento concentrar sobre este princípio. Você se sente desconfortável no campo da discussão, você continua evitando-o. Eu fui enganado. Que espetáculo notável é oferecido a nossos leitores, e sem nenhuma culpa minha, por este debate, que pode ser resumido da seguinte maneira: é dia, é noite. Veja. O sol brilha acima do horizonte. Todos os homens, em todo o país, vêm e vão, andam para cá e para lá, e se comportam de maneira a provar que está claro. Isso prova que é dia. Mas eu afirmo que, ao mesmo tempo, é noite. Como isso pode ser? Pela virtude da bela lei da contradição. Você não leu Kant, e você não sabe que apenas as proposições que se contradizem são verdadeiras. Então deixemos de discutir, pois com esta lógica não podemos nos entender. Bem, já que você não aprecia a lucidez, surpreendente, do método da contradição, eu condescenderei com sua ignorância e provarei minha proposição pelo método da distinção. Há um dia que é claro e um dia que não é claro. Eu não vejo mais claramente do que antes. O método da digressão ainda está aberto para mim. Siga-me e eu lhe mostrarei o caminho. Não é meu dever seguir você. Eu provei que é dia. Você o admite. A questão está resolvida. Você sempre volta à mesma afirmação e às mesmas provas. Você provou que é dia. Que seja. Agora prove-me que não é noite. Isso é sério. Quando um homem se levanta e diz ao povo: chegou a hora em que a sociedade deveria emprestar o capital gratuitamente a você, quando você deveria ter casas, ferramentas, máquinas, materiais e provisões de graça. Quando um homem, eu digo, expressa esses sentimentos, ele deveria estar preparado para enfrentar um oponente que o interrogue sobre a natureza essencial do capital. Você apelou em vão para a contradição, distinção e digressão. Eu chamo de volta à questão principal e vital. Esse é o meu papel nesta controvérsia. Talvez seja o seu me chamar de ignorante obstinado, desconhecido com a arte de raciocinar. Pois, de fato, uma diferença tão fundamental em nossas opiniões deve decorrer do fato de que não nos entendamos no uso desta palavra, capital. Na sua carta de 17 de dezembro você disse: se o trabalho do credor é zero, a taxa de juros do credor deve tornar-se zero. Amém. Mas isso implica: se o trabalho do credor é algo, a taxa de juros deve ser algo. Prove, então, que chegou a hora em que casas, ferramentas e provisões surgem espontaneamente. Caso contrário, você não tem base para sua afirmação de que o trabalho do capitalista é zero e, consequentemente, sua recompensa deve ser zero. Realmente, eu não sei o que você quer dizer com esta palavra, capital,
pois em sua carta você lhe dá duas definições completamente diferentes. Primeiro, você parece achar que o capital de uma nação consiste em espécie e em sua posse. É a partir desta premissa que você se propõe a provar que a taxa de juros na França é de 160%. Você calcula assim: a quantidade de espécie é 1 bilhão. Nós pagamos 1.600 milhões de juros no total em hipotecas, notas de mão, riqueza investida e dívida pública. Portanto, o capital é pago 160%. Então, é de sua opinião que capital e espécie são idênticos. Raciocinando a partir desta hipótese, acho sua estimativa da taxa de juros muito moderada. Você poderia ter dito que o capital também recebe uma parte do preço de todos os produtos e, assim, teria chegado a uma estimativa de 4 ou 500%. Mas agora, depois de ter baseado seu argumento nesta notável definição de capital, você a inverte com essas palavras: capital é indistinguível de produto. Esses dois termos, na realidade, não representam duas coisas distintas. Eles designam apenas relações. Produto é capital, capital é produto. Aqui está uma base muito maior do que da espécie. Se o capital é produto, ou conjunto de produtos, terras, casas, mercadorias, dinheiro, etc., certamente o capital da nação é mais do que 1 bilhão. E sua estimativa da taxa de juros é absurda. Convencido de que toda esta discussão repousa na ideia de capital, permita-me dizer, correndo o risco de cansá-lo, o que eu penso a respeito dele, não por meio de definição, mas por meio de descrição. Um marceneiro trabalha por 300 dias, ganhando e gastando 5 francos por dia. Isso é, ele presta serviços à sociedade e a sociedade presta serviços equivalentes a ele, sendo ambos estimados em 1.500 francos, as moedas de 5 francos servindo apenas como meio de facilitar as trocas. Suponha que este trabalhador economize 1 franco por dia. O que isso significa? Significa que ele presta à sociedade serviços no valor de 1.500 francos, mas na verdade tira da sociedade serviços no valor de apenas 1.200 francos. Ele adquire o direito de chamar a sociedade, onde, quando e de que forma desejar, por serviços, bem e devidamente merecidos, no valor de 300 francos. As 65 moedas de 5 francos que ele economizou são ao mesmo tempo o título deste direito e o meio de torná-lo eficaz. No final do ano, então, nosso marceneiro pode, se quiser, exigir da sociedade o cumprimento do seu direito adquirido. Ele pode exigir a sua satisfação. Ele pode escolher entre a taverna, o teatro e a loja. Ele pode repor seu baú de ferramentas, comprar ferramentas melhores e habilitar-se a tornar seu trabalho futuro mais produtivo. É este direito adquirido que eu chamo de capital. Nesta situação, o ferreiro, seu vizinho, vai até o marceneiro e diz: você, por seu trabalho, sua economia e seus avanços, adquiriu o direito de tirar da sociedade serviços no valor de 300 francos. Me dê o seu direito por 1 ano, pois posso usá-lo de tal maneira que tenha mais martelos, mais ferro, mais carvão. Em suma, para melhorar minha condição e aprimorar meu negócio. É o mesmo comigo, responde o marceneiro. No entanto, estou disposto a ceder meus direitos a você e me privar deles por 1 ano, desde que você me permita compartilhar algum estento dos lucros adicionais que você obtém com isso. Se essa transação, lucrativa para ambas as partes, é acordada voluntariamente, quem ousa declará-lo legítima? Aqui, então, temos o juro definido e ele apareceu, como você disse, na forma de uma parcela dos lucros, de uma recompensa ao capital de uma parte do lucro sobrevivente que ajudou a realizar. É essa porção pertencente ao capital que eu considero maior ou menor na proporção em que o capital próprio é mais escasso ou mais abundante. Mais tarde, as partes contratantes, para seu próprio acomodamento e para poupar-se o trabalho de vigiar uma outra, examinar contas, etc., fizeram acordos definidos sobre essa porção. Assim como o metaiage foi alterado para aluguel rural e a incerta primeira de seguro para uma primeira fixa, o juro, em vez de continuar sendo uma parcela variável dos lucros, tornou-se uma remuneração definitiva. Ele tem uma taxa e essa taxa, graças a Deus, tende a diminuir na proporção em que a ordem, a indústria,
a economia e a segurança prevalecem na sociedade. E certamente, se você deseja que o crédito seja gratuito, você está obrigado a provar que o capital não é o resultado do trabalho do tomador de empréstimo e não aumenta o poder produtivo do mutuário. Quem, então, é o perdedor neste acordo? É o marceneiro, que obtém lucro. É o ferreiro, que é habilitado a aumentar sua produção e abre mão apenas de uma parte do seu excedente. É alguma outra pessoa na sociedade? É a própria sociedade, que obtém do ferreiro mais e produtos mais baratos. É verdade que nas transações relacionadas ao capital há espaço para fraude, engano, extorsão e abusos por força ou estratégia. Já neguei isso alguma vez e é esse o ponto que estamos discutindo. Não há muitas transações relacionadas ao trabalho, em que o capital não está envolvido, nas quais o mesmo reparo possa ser lançado. E seria mais lógico inferir da gratuidade do crédito na primeira instância do que da gratuidade do trabalho na segunda. Isso me leva a dizer algumas palavras sobre a nova linha de argumentos sugerida a você pelas ações do Banco da França. Se alguma coisa me induziu a reconsiderar a resolução que havia tomado para encerrar esta discussão, foi a tentação de aproveitar esta oportunidade para fazer um protesto energético contra uma imputação injustamente lançada contra mim. Foi feita a acusação de que eu sou um defensor autodenominado de privilégio capitalista. Não, eu não defendo nenhum privilégio. Eu defendo apenas os direitos do capital considerado em si. Você, senhor, é suficientemente justo para reconhecer que não estamos tratando de questões de atos especiais, mas de uma questão de ciência. O que eu defendo é o livre comércio. Pela sua teoria da contradição, você torna os princípios idênticos contraditórios. Você também quer, por uma teoria de reconciliação não menos surpreendente, identificar princípios contraditórios, como liberdade e privilégio, por exemplo. O que, então, o privilégio do Banco da França tem a ver com nossa discussão? Quando e onde eu justifiquei esse privilégio e o mal que ele causa? Este mal foi defendido por algum de meus amigos. Leia a obra de M.C.H. Coquelin e veja. Mas quando, para que o capital possa ser recompensado legitimamente, você ataca as extorsões ilegítimas do privilégio, você não admite assim a sua impotência contra os direitos do capital quando exercidos onde prevalece a liberdade. A emissão de um bem que o público quer, ou seja, notas pagáveis ao portador, é proibida a todos os franceses, exceto a um. Este privilégio permite a quem o possui obter grandes lucros. O que isso tem a ver com a questão de se o capital tem direito a receber uma recompensa livremente consentida? Observe isto: o capital, que, como você diz, é indistinguível do produto, representa o trabalho, de modo que desde o início desta discussão você não deu um único golpe no qual não tenha caído com igual força sobre o outro. É isso que lhe apontei em minha última carta, ao considerar seus dois apólogos. Para provar que há casos em que se está obrigado por honra a emprestar de graça, você supõe um rico capitalista diante de uma pobre vítima de um naufrágio. E você mesmo, um momento antes, colocou um trabalhador diante de um capitalista prestes a ser engolido pelas ondas. O que se segue disso? Que há circunstâncias em que o capital, assim como o trabalho, deve ser dado de graça. Mas a partir desse fato não podemos inferir a gratuidade normal de um mais do que do outro. Agora, você fala dos maus feitos do capital e aponta para um exemplo de capital privilegiado. Eu vou responder apontando para um exemplo de trabalho privilegiado. Imagine um reformador, mais radical do que você, surgir no meio do povo e dizer: o trabalho deve ser gratuito, os salários são roubo. Mutuum date, nil indisperantes. E, para provar a você que os lucros do trabalho são ilegítimos, aponto para este agente de troca que tem um monopólio do negócio de corretagem, este açougueiro que tem um direito exclusivo de alimentar a cidade, este fabricante que fechou todas as lojas, exceto a dele. Você vê claramente que o trabalho não tem direito inerente a uma recompensa, que o que ele recebe ele rouba, e que os salários devem ser abolidos. Certamente, ao ouvir esse reformador comparar compensações forçadas a compensações voluntárias, você teria justificativa para lhe fazer essa pergunta: onde você aprendeu a raciocinar? Bem, senhor,
Se você deduz a gratuidade do crédito do privilégio do banco, acho que posso lhe fazer a pergunta que você me fez em sua última carta, onde você aprendeu a raciocinar. Em Hegel, você diz, ele me deu uma lógica infalível. Malebranche também elaborou um sistema de lógica com o qual sempre poderia evitar o erro. No entanto, ele esteve errado o tempo todo, tanto que se disse desse filósofo. Ele, que vê tudo em Deus, não vê que está louco. Então, vamos deixar o Banco da França de lado. Se você tem ou não uma compreensão clara de seus males, se você exagera ou não o mal que ele causa, ele é privilegiado. Isso basta para evitar que ele jogue luz nesta discussão. Talvez, no entanto, possamos encontrar nisso um ponto de reconciliação. Há algum ponto em que concordamos. Quero dizer o de exigir e lutar energicamente pela liberdade nas transações, tanto nas que envolvem capital, espécie e notas bancárias, quanto em todas as outras. Gostaria que pudéssemos estabelecer livremente em toda parte lojas de dinheiro e escritórios de empréstimo, assim como estabelecemos lojas de calçados e restaurantes. Você acredita na gratuidade do crédito? Eu não. Mas, de fato, qual é a utilidade de discuti-lo, se concordamos no ponto de que as transações envolvendo crédito devem ser livres? Certamente, se a natureza do capital permitir que seja emprestado gratuitamente, ela o permitirá sob o regime da liberdade. E você certamente não deseja realizar essa revolução por força. Então, vamos atacar o privilégio do Banco da França, assim como todos os outros privilégios. Vamos alcançar a liberdade e deixá-la fazer seu trabalho. Se você estiver certo, se é da natureza do crédito ser gratuito, a liberdade desenvolverá essa natureza, e fique tranquilo de que, se eu algum dia vir isso desenvolvido, serei o primeiro a me alegrar com isso. Eu vou emprestar de graça e ficar pelo resto da minha vida com uma bela casa nos boulevards, com mobília combinando, e mais 1 milhão. Meu exemplo, sem dúvida, será contagioso, e haverá muitos tomadores no mundo. Desde que não falte emprestadores, todos vamos levar uma vida feliz. E, como o assunto me leva até lá, você gostaria que eu, o ímpio que sou, dissesse uma palavra, em conclusão, sobre a metafísica da antinomia? Eu não estudei Hegel, mas li você, e essa é a ideia que formei a respeito. Sim, há muitas coisas que podemos dizer que são tanto boas quanto más, dependendo de como as vemos em relação à fraqueza humana ou do ponto de vista da perfeição absoluta. Nossas pernas são uma bênção, pois nos permitem nos transferir de um lugar para outro. Elas também são um mal, pois atestam o fato de que não somos onipresentes. Assim é com todo remédio doloroso e eficaz. É um bem e um mal. Um bem porque é eficaz, um mal porque é doloroso. É verdade, então, que podemos detectar uma antinomia em cada uma dessas ideias: capital, juros, propriedade, competição, máquina, Estado, trabalho, etc. Sim, se o homem fosse absolutamente perfeito, ele não teria que pagar juros, pois o capital surgiria espontaneamente, ou melhor, não haveria necessidade de capital. Sim, se o homem fosse absolutamente perfeito, ele não precisaria trabalhar, um decreto seria suficiente para satisfazer seus desejos. Sim, se o homem fosse absolutamente perfeito, não precisaríamos estabelecer governo nem Estado. Como ele não teria processos judiciais, não precisaria de juízes. Como não cometeria crimes nem delitos, não precisaria de polícia. Como não participaria de guerras, não precisaria de exércitos. Sim, se o homem fosse absolutamente perfeito, não haveria propriedade, pois cada um, possuindo, como Deus, meios abundantes de satisfazer seus desejos, não poderia haver distinção imaginada entre o seu e o meu. Vendo as coisas sob essa perspectiva, podemos imaginar que uma metafísica sutil, pervertendo a doutrina indubitável da perfeição humana, poderia dizer: estamos nos aproximando do tempo em que o crédito será gratuito e o Estado será aniquilado. Então, apenas a sociedade será perfeita, pois as ideias sobre as quais os juros e o Estado são baseados excluem a ideia de perfeição. Com tanta verdade, o mesmo poderia ser dito do trabalho, armas, pernas, olhos, estômago, inteligência, virtude,
etc. E certamente essa metafísica seria culpada de a sofrística mais grossa se acrescentasse, já que a sociedade só será perfeita quando não reconhecer mais os juros e o Estado. Vamos abolir o Estado e os juros, e teremos uma sociedade perfeita. Ele também poderia dizer, já que o homem não terá mais uso de suas pernas quando tiver adquirido a faculdade de ser onipresente. Para torná-lo onipresente vamos cortar suas pernas. A sofrística consiste em disfarçar o fato de que o que aqui é pronunciado como um mal é um remédio, que suprimir o remédio não traz perfeição, que, ao contrário, a perfeição torna o remédio inútil. Mas podemos conceber como essa metafísica da qual falo pode confundir e enganar as mentes das pessoas, se bem gerenciada por um vigoroso publicista. Seria fácil, de fato, para ele exibir, como bem e mal por vezes, propriedade, liberdade, trabalho, máquina, capital, juros, judiciário e Estado. Poderia chamar seu livro Contradições Econômicas. Tudo poderia ser alternadamente atacado e defendido. O falso sempre poderia navegar sob as cores do verdadeiro. Se o autor fosse um grande escritor, poderia proteger os princípios por trás da maior das escudos, enquanto ao mesmo tempo os atacava com as armas mais perigosas. Seu livro seria um arsenal inesgotável para ir contra todas as causas. O leitor, depois de terminá-lo, o deixaria de lado, sem saber separar a verdade da mentira. Assustado com a sensação de ser vítima do ceticismo, imploraria ao mestre, dizendo, como foi dito a Kant, eu imploro, revele o oculto. Mas o oculto não se revelará. Mas se, como um cavaleiro corajoso, você entrar na arena, não saberá em que ponto atacar este formidável campeão, cujo sistema lhe deixa muitas portas de fuga. Se você disser a ele, venho defender a propriedade, ele responderá, eu a defendi melhor do que você. E isso é verdade. Se você disser a ele, venho atacar a propriedade, ele responderá, eu a ataquei antes de você. E isso também é verdade. Qualquer que seja a questão, seja o crédito, o Estado, o trabalho ou a religião, você o encontrará, livro em mão, sempre pronto para afirmar ou negar. E tudo isso apenas porque ele deduziu falsamente a perfeição absoluta da perfeição indefinida, o que certamente não é permitido quando o homem é um fator no problema.